E aí, galera, né, voltando aqui, o Vargas, ele vai manipular aquela Constituição para poder chegar no poder, né? E ao manipular essa Constituição, ele vai fazer o quê? Ele vai, de maneira geral, garantir os interesses dele e de quem estava em volta dele no poder, mesmo fazendo determinadas concessões aos mais pobres, né? Como o voto feminino, ou, né, como as leis trabalhistas. O voto feminino não é bem uma concessão, mas é uma atenção a uma determinada demanda da população. Lei trabalhista, voto feminino e questões nesse sentido, tá? Então, após essa explicação de como esse cara chega no poder, período provisório, galera, o que eu gostaria de frisar com vocês aqui, né? Eu gostaria de deixar bem acordado com vocês que a gente aqui nesse período provisório vai ter a reforma do Código Eleitoral de 32, tá? Isso é importante, já caiu numa questão aberta do PISmo, tá? A gente vai resolvê-la aqui, uma letra B dessa questão aberta. E leis trabalhistas, que já caiu também em questões abertas do PISmo, tá? No ano, hein, galera, que se discutiu muito a ideia da jornada de trabalho, 6x1, vamos tirar 6x1, 5x2, não sei o quê. Se discutiu muito essa transformação das leis trabalhistas, um período como esse aqui, né, de questão relacionada à CLT, questão relacionada à lei trabalhista, pode aparecer lá na prova para vocês. Então, fiquem atentos, tá? O Código Eleitoral de 32, galera, o que ele vai instituir? Isso ainda em 32. Voto secreto, direto, obrigatório para maiores de 18 anos e vai instituir o voto feminino, tá? Um detalhe importante, né? Voto feminino não é, viu, galera? Voto de concessão, né? Isso é importante destacar, por quê? Porque sempre quando tem questões sobre voto feminino em alguma prova, vai ter uma alternativa meio maldosa ali no meio, né? Que vai falar, o voto feminino foi uma concessão do Getúlio Vargas. Não. O voto feminino, galera, é colocado na era Vargas, contudo, nós precisamos nos atentar que desde meados dos anos 1920, se fortalece no Brasil, tá, queridos? Todo um contexto de movimentos sufragistas. O que é sufrágio ou sufragista, galera? Sufrágio universal, né? Independente do gênero, né, dos eleitores, mulheres e homens. Na Primeira República, galera, a Constituição, ela conceituava, né? Ela deixava em aberto quem eram os eleitores, mas ela falava cidadãos, somente isso. E se interpretava cidadãos no masculino, tá? Então, as mulheres, elas não votavam na Primeira República por uma proibição quase que social. Aqui, depois da era Vargas, lá na Constituição de 34, tá? Que é a Constituição aprovada pelo Getúlio, né? A gente vai ter lá o detalhe. São eleitores os cidadãos de um ou de outro sexo. Era o termo utilizado na época, tá? Então, essa ideia de um ou de outro sexo enquadra as mulheres. Lá na Primeira República era escrito assim, são cidadãos maiores de 21 anos, papapá, papapá, papapá. Então, isso deixava em aberto e acabava que as mulheres não eram contempladas, tá? As leis trabalhistas da era Vargas são, tá, galera? Ó, salário mínimo, aposentadoria, férias, jornada de trabalho de 8 horas por dia, tá bom? São ali os 4 principais direitos trabalhistas da era Vargas, tá bom? Então, galera, fiquem atentos, tá? O Getúlio Vargas vai pautar essas leis trabalhistas aqui em 32. Contudo, só um detalhe para vocês. Essa lei aqui só valia para os trabalhadores urbanos. Somente para aquele cara que exercia o seu trabalho na cidade, tá?
não valia para quem exercia o trabalho no campo. Ah, pessoal, mas se o cara morasse na cidade e trabalhasse na roça, estava sem direito trabalhista. Tá? Os direitos trabalhistas para os camponeses, para os agricultores, só vão ser acrescidos na legislação lá em 1962, pelo discípulo do Getúlio, o João Goulart. Tá? Já quase confundi o J aqui, mas o João Goulart. Beleza? As leis trabalhistas, sim, né? Ó, salário mínimo, jornada de trabalho, aposentadoria, férias, né? Tem um que eu falo, mas não precisa, que é a lei da estabilidade, tá? Mas essa lei da estabilidade não existe mais, né? Então, vocês não precisam se preocupar com ela, que não vai cair na prova, beleza? Então, era essas 4 aí, tá bom? Principais, tá? Queridos, estão entendendo? Tá? Meus alunos que já estão acostumados com essa minha falazada, e quem não é meu aluno, vocês estão conseguindo chegar junto comigo aqui na tranquilidade, 100% na boa? Então, beleza, né? Sempre que vocês precisarem, viu, galera? Mandem aqui no chat, que eu estou sempre de olho, e aí eu vou incorporando as dúvidas de vocês. Bom, aprovada a Constituição, tá, queridos? Nós temos o período constitucional, de 34 a 37. Atenção, muita atenção, tá? Como diria lá o cara do Big Brother. Veja, em 34, galera, até 37, esse período constitucional, o PISM sempre cobra ele, né? Não vou dizer sempre, mas as questões de Getúlio Vargas mais recentes, né, sobre questão política na era Vargas, cobrou esse período aí, tá bom? Então, preste muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. Esse período constitucional, ele é marcado, galera, por conflitos políticos, né? O PISM gosta de relacionar esses conflitos políticos, galera, com a atual polarização política do Brasil, né? Daqui a pouco está chegando o Natal, é uma maravilha. Nossa senhora, adoro, coisa boa. Mas, enfim, né, a gente sempre vai falar, né, a respeito dessa questão, galera, de polarização do Brasil. Então, o PISM pega esse contexto, né, e traz para uma questão de história, beleza? E nesse contexto aqui, a gente tinha 2 grupos políticos muito famosos, né? De um lado era a ANL, que era um grupo de esquerda, tá? E de outro lado a AIB, que era um grupo de direita, tá bom? Então, esses 2 grupos políticos, deixa eu até aproximar para vocês aqui, ó, no nosso querido slide, né? Eles seguiam as tendências europeias e internacionais. Então, vem comigo ali, ó, Aliança Nacional Libertadora, tendência socialista, tá, galera? Por conta da União Soviética, né? Que era a primeira experiência socialista do mundo, né? De maneira mais contínua desde 1917. Esses caras tentaram um processo político em novembro de 1935, 25 de novembro, daqui a pouco, semana que vem, né? E essa tentativa foi a chamada intentona comunista, tá? Intentona, para quem está, meu Deus, que palavra feia, é tentativa frustrada, tentativa mal lograda, tentativa louca, podemos colocar esses conceitos, tá? A intentona de 35, quando eles tentavam, né, articular ali os militantes de esquerda, militares de esquerda, junto com o Prestes e a Olga, para tomar, né, o poder no Brasil e destituir o Getúlio. A intentona, ela foi, né, desmobilizada, tá, galera? E culminou com o Prestes preso e a Olga Benário deportada para a Alemanha. E aí, eu não vou entrar nesse detalhe, mas é onde ela morre, lá nos campos de concentração, tá? A AIB, a Ação Integralista Brasileira, era um grupo de extrema-direita de tendência fascista. Eles também tentaram tomar o poder em 38, depois do golpe do Estado Novo, tá? Também foram desmobilizados e o Plínio Salgado, que era um dos principais líderes, um jornalista, foi preso. Tá bom, galera? Sobre esses 2 embates, já vamos passar por uma questãozinha ali agora para vocês não perderem o foco na explicação aí, porque eu sei que vocês gostam de ver questão, né? Então, ó, vamos começar nessa daqui, do ano passado, tá? PISM 2025, cartazinho da Ação Integralista Brasileira e cartazinho do Partido Comunista
né, do Brasil, tá? Sobre o contexto histórico de atuação dos dois movimentos na era Vargas, representados pelos cartazes, assinale a alternativa correta, né? Então, vamos comigo aqui, eu vou falar todas as alternativas para vocês, tá? Meus alunos já resolveram essa questão, mas a galera que ainda não conhece ou ainda não resolveu, a gente vai esmiuçar as alternativas todas aqui. Vamos lá, ó. Letra A. A trajetória dos dois movimentos foi marcada por grande apoio popular, baseado em valores tradicionais, defesa da ordem e da disciplina, representadas pela tríade Deus, Pátria e Família. Tá falso, tá, galera? Porque fala dos dois movimentos aqui em cima, né? Essa trajetória aqui era mais da A e B, beleza? Né? Tudo isso é verdade, mas para A e B, não para os dois movimentos, ok? Então, essa letra A você não pode marcar. Letra B. A atuação do Partido Comunista por meio da Aliança Nacional Libertadora foi vitoriosa na intentona comunista, conseguindo apoio do Vargas em contraposição às pressões dos integralistas. Galera, não. Porque se ela tivesse sido vitoriosa, esse processo aqui chamaria Revolução Comunista, não intentona. Lembra que intentona significa tentativa louca, frustrada, né? Que deu errado. Então, se deu errado, não foi vitoriosa, tá? Então, a letra B também a gente, ó, descarta. Letra C. Do ponto de vista econômico, ambos os movimentos apoiavam pautas liberais, como a modernização econômica e a criação de grandes empresas estatais, bem como políticas intervencionistas e planejadas. Atenção, galera, mesmo os movimentos fascistas sendo de direita, eles não apoiavam pautas liberais nessa época. O fascismo e o nazismo eram antiliberais, mesmo sendo de extrema-direita, tá? Do ponto de vista da esquerda, galera, ela já não apoia mesmo pauta liberal, beleza? Então, ambos os movimentos apoiando pautas liberais está equivocado, beleza? Não marcaremos. Então, a letra C, ó, tchau, tchau. Vamos ver se é na letra D que a gente vai marcar o X, então, ó. Representam dois importantes movimentos políticos do período republicano brasileiro. Opa, daí vai bem. E caracterizavam por fortes influências do cenário internacional. Até aí também está indo bem. Tais como o ideário fascista e a expansão socialista da União Soviética. Aí, ó, era a letra D, nosso gabarito. Ok? Por fim, para desencargo de consciência, letra E, ó. O Partido Comunista Brasileiro integrou a Aliança Nacional Libertadora e os integralistas, a Ação Integralista Brasileira. Receberam apoio do Vargas. Não, tá, galera? O Vargas apoiava a e B. Partido Comunista, o Vargas não gostava muito, não. Beleza? Então, F. Olha que interessante, galera, né? Os meus alunos aí que já estudaram Era Vargas comigo, já resolveram também essa questão. Galera, é mais ou menos a mesma coisa, né? 2020, 2025. Então, a gente tem quase que uma questão bem parecida, tá? E o PISM, vez ou outra, faz essas semelhanças. A gente vai ver outra aqui muito importante quando a gente for continuar a discussão. Então, ó, lá em 2020, caiu aí, ó, né, uma charge do Carlos Latuf, tá, galera? Né, do Brasil todo pintado de vermelho, chutando a galinha, né, verde, tá? Que era o apelido dos integralistas lá nos anos 30, os galinhas verdes. Né? A imagem 2, a gente já tem, né, um galo já bombadão, fortão, pisando em cima de dois vermes, duas minhocas, né? Uma minhoca representando o Lenin, socialista, e a outra minhoca representando ali um burguês liberal, tá? Que é ali o antiliberalismo, né? Lembrem-se, a gente tem aqui, viu, galera, ó, uma charge do Latuf. O Latuf é um cartunista progressista, tá, galera? Que já caiu, ó, prova do PIB, adora as charges dele, fiquem atentos, né? Na imagem 2, a gente já tem aqui, galera, ó, uma imagem de um site integralista, né? Ó, integralismolinear.org.br, beleza? Então, por isso, essa visão mais heroificada, né? E de tentativa de mudar a imagem da galinha, né? Galinha verde.
apelido bacana. Bom, enfim, sobre a dicotomia esquerda-direita na década de 30, assinale a opção correta. Então, tá vendo, galera? Ó, novamente, temos aqui, né, a ideia daquilo que eu falei para vocês. O PIS me traz essas lembranças de questões mais atuais, mas sempre em referência a um determinado contexto histórico. Né? Esqueci de botar a letra A aqui, né? Esse erro está me acompanhando ao longo do ano todo, mas vamos lá. Com a alcunha de Galinhas Verdes, os integralistas estabeleceram a organização de um movimento antinacionalista, antifascista e em defesa de uma revolução permanente. Galera, não, né? O fascismo, por definição, ele é nacionalista e antifascista, né, já não é também, ok? E quem defende revolução permanente, né, são os movimentos socialistas, tá? Letra B. A Aliança Nacional Libertadora buscou a união entre esquerda e direita na materialização da Frente Única contra o fascismo e, portanto, recebeu o apoio do presidente Vargas. Ó, meu Deus do céu. Aqui juntou tanto trem errado, né, que não precisa nem de discutir, tá? Tá tanto trem errado aí que, pelo amor de Deus. Letra C. A ação integralista brasileira foi um movimento sem expressão política, que não gerou oposição entre esquerda e direita, e com baixa adesão e sem apelo religioso, ficando restrito a algumas regiões do país. Não. Tinha um apelo religioso, né? Lembra do Deus, Pátria e Família, gerou oposição, tá, galera? Então, já tira também. É F na letra C. E na letra D, o levante de 35 tinha por objetivo a instauração de uma revolução de caráter socialista. Boa. Além da deposição do Getúlio. Boa. O que contribuiu para o fortalecimento do cenário anticomunista que culminou com o golpe de 37. Ótimo. Nosso gabarito. Tá? Queridos, ficou claro qual é a ideia até aqui? Todo mundo está entendendo, está tudo na tranquilidade, tudo 100%, né? Manda para mim aí, fazendo favor, né? Eu sou suspeito a falar, né, galera? Mas eu gosto muito de história, né? Então, assim, a gente está aí, né? Vocês tiveram agora uma aulinha de física e tal, mas é bom que, né, até não tem conta para fazer, mas o raciocínio também é interessante. Então, né, fica comigo, vai embora não. Vamos lá, então, né, pegar, galera, essa letra D para a gente voltar lá no nosso slide. Olha o que está falando ali no finalzinho, ó. O que contribuiu para o fortalecimento do cenário anticomunista que culminou com o golpe de 37. Né? Então, aquele levante de 35, galera, a tal intentona, ele vai começar a originar no Brasil esse anticomunismo, né? A gente chama de anticomunismo difuso, né? Ele está em tudo quanto é lugar, até na galinha pintadinha, né? Agora a galinha pintadinha é galinha comunistinha, mas ele está em tudo quanto é lugar e não está em nenhum lugar ao mesmo tempo, né? É esse anticomunismo difuso, tá? Que acaba sendo produzido ali, em 1935. Então, se um dia você quiser saber qual que é a história do anticomunismo no Brasil, a gente já está com 90 anos de cuidado que os comunistas estão chegando, né? Eles nunca chegam. Deve estar fazendo curso de história primeiro. Bom, mas aí o que acontece? Né? A ideia, tá, galera, é pensar que lá em 1935 a gente tem já a decretação de um estado de sítio, onde o presidente tem plenos poderes. O que é estado de sítio, queridos? Não é o Vargas indo pescar lá no açude do sítio dele no Rio Grande do Sul, não. Estado de sítio, galera, é quando o presidente ele tem plenos poderes, tá, para poder vamos dizer assim, controlar movimentos políticos. Né? Eclode um movimento político no estado de Minas. O presidente lá de Brasília vai lá e manda a polícia atacar. Isso é estado de sítio. Né? É quando você tem algum contexto de agitação nacional e o presidente, então, ele vai tomar o comando das Forças Armadas, que ele já tem, e das polícias estaduais, todas para ele. Né? E aí vamos supor que é um movimento generalizado, o pau está quebrando. Ele vai e ele comanda diretamente isso. Isso é estado de sítio. É uma violação democrática, né, galera? Eles falam que é para garantir a ordem, né, e a segurança nacional, mas é meio que uma centralização de poder já. Beleza? E aí, isso dura de 35 até 37. Né?
Lá em 37, mesmo com o estado de sítio, tá, galera, a gente já tinha ali as preparações para uma eleição presidencial, que ocorreria em 38, né? Só que aí o que acontece no dia 10 de novembro de 1937, né? Pam, 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 golpe de Estado, tá, galera? Um dos tantos golpes que tivemos aí. Esse golpe de Estado lá no dia 10 de novembro, galera, é o chamado golpe com a divulgação de um plano, que era um suposto plano de atentado comunista, que é o plano Cohen, tá? Já se provou por A mais B, né? Por análise de fontes, por, né, inúmeras obras historiográficas, que esse plano era falso, tá? Foi datilografado dentro do Exército, a mando do Ministério da Guerra do Getúlio. Ele foi difundido nos amplos jornais, né, ali do Brasil, né, sobretudo do Rio de Janeiro, que era a capital federal, tá? E esse plano Cohen era aquela ideia, os comunistas estão chegando, vão fechar a igreja, vão comer criancinha, vão pegar sua casa, o Celta, o Moto G. Cuidado, 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 os comunistas estão chegando aí. E aí o Vargas falou, se a gente convocar as eleições aqui agora, a gente perde o controle do país. A gente não pode abrir brecha para os comunistas pegar o poder, não. Né? E aí, novamente, o que o Vargas vai fazer? Vai cancelar as eleições que já estavam convocadas, né? E vai impor uma Constituição autoritária, que já estava, galera, previamente elaborada. Então, por isso que eu estou falando, a gente tem essa ideia do Vargas como velhinho da lei trabalhista, do voto feminino, mas não. Ele era uma raposa ardilosa, né? E aí, com isso, ele fecha o Estado e decreta o Estado Novo, tá? O que é o Estado Novo, queridos? O Estado Novo é entre 37 e 45, né? É a ditadura do Getúlio Vargas, né? Uma ditadura que orbitava em torno da sua própria pessoa, né? Por quê? Porque você tinha ali todo um contexto, meus queridos, de repressão, tá? Pelo DOPS, né, que era o Departamento de Ordem Político e Social, com propaganda governamental que era feita pelo DIP para veicular a imagem do Getúlio Vargas, somada à censura dos meios de comunicação, dos artistas, dos jornais, né? E tudo isso, galera, estava já articulado com a Constituição de 37, que é, galera, 1891, 1934, 1937, a terceira Constituição do Brasil República, tá? Essa Constituição de 37, ela era uma Constituição autoritária. Por exemplo, ela previa até a pena de morte e a perseguição aos opositores, tá? Além de fechar o Congresso, dar plenos poderes ao presidente, proibir as greves, né? Tudo isso a gente sempre lembra de articular aqui nessa Constituição, tá? O Estado Novo também é muito lembrado, tá, galera, pela industrialização do nosso país. O Brasil, até aqui, ele era majoritariamente agrário, tá? Então, com o Estado Novo, a gente vai ter os primeiros, os processos iniciais, né, ali de uma indústria que vocês estudam lá na geografia, e é a chamada indústria de base. Que é a indústria de base, galera? Aquela indústria que vai beneficiar a matéria-prima, né? Então, o Vargas nacionaliza uma mineradora inglesa que ficava lá na terra do Carlos Drummond de Andrade e transforma a mineradora na Vale do Rio Doce, né? Ele vai, sobretudo com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Lá com a FEB, aquela coisa toda, ele vai captar recursos nos Estados Unidos e vai, né, com esses recursos, deixa eu escrever aqui que não está escrito, recursos, e com esses recursos ele vai, né, instituir a CSN,
lá em Volta Redonda, Companhia Siderúrgica Nacional, que começa a funcionar em 46. Então, galera, com isso, a gente vai pela primeira vez falar, tá, no Brasil e no processo de industrialização. Com esse "ão" bem pronunciado mesmo, beleza? Esse processo de industrialização é muito importante, né? E, né, vai acompanhar aí as questões das matérias-primas e vai fornecer a base, né, para as indústrias brasileiras mais à frente. Tá bom? Queridos, tudo bem? Até aqui estamos chegando nessa parte final. Daqui a pouco é uma partezinha mais rapidinha e aí a gente termina de resolver as questões. Tem alguma dúvida, alguma coisa aí que, né, não ficou muito bem explicada, que, né, passou batido aqui? Está todo mundo tranquilo, todo mundo entendendo, tudo na 100%, na tranquilidade, na boa, tudo belezinha, tá tranquilo? Né? Fiquem à vontade, viu, galera? Perguntem, tragam curiosidades. Se você tiver alguma curiosidade que eu possa responder também, é sempre engrandecedor na aula. E às vezes a gente não tem muito tempo para isso, mas, né, é bom também ter essa percepção de vocês, tá? Vamos, então, para o nosso final aqui, tá? Como que o Vargas sai do poder, galera? O Vargas, em 1944, tá? Claro que posso, Pétala, que é decreto-lei, Pétala, e demais. Veja, como é que no Brasil, vamos pegar o caminho mais comum de uma lei no Brasil, né? A gente vota lá nos deputados e senadores, né? Os deputados, eles escrevem o projeto de lei, atendendo uma demanda da sociedade, uma demanda deles próprios, que eles fazem isso, colocam para votar essa lei lá no Congresso, aí vota sim, vota não, papapá, né? Aí, se aquilo é aprovado, Petro, vai para o Senado discute e pá, né, arruma aquele negócio, ou aprova, ou não aprova, mas o caminho natural é, se passou pelo deputado, foi aprovado, passou pelo Senado, foi aprovado, ela vai lá para o presidente, para o legislativo, e ele vai assinar, que é o que a gente chama de sancionar, né? E aí aquela lei está valendo. Beleza, Petro? Então, geralmente, o caminho mais objetivo é esse, do legislativo para o executivo. Pode ter vários caminhos, do executivo para o legislativo, de nós, povo, para o legislativo, e por ali vai. Tá? O que é um decreto-lei, Petro? É quando você fecha o Congresso, então não tem deputado e senador mais. Quem que escreve a lei do país? O presidente. O presidente, ele vai decretar. Ele vai lá e fala, ó, a partir de hoje, companheiro, mentira, né? A partir de hoje vai estar acontecendo isso. Pum, decretou lei. Virou lei. Não tem poder legislativo, tá? Geralmente é assim que os governos autoritários funcionam. O decreto-lei, ele pode existir nos dias de hoje? Pode, tá bom? Mas não é sempre que o presidente pode usar ele, porque senão vira meio autoritário, ok? Bom demais. Vamos aqui, tem uma outra dúvida muito boa aqui, ó. Cai sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Isabela, a última questão que a gente teve disso foi em 2015, tá? Então, de 2015 para cá, não tivemos questões sobre Brasil na Segunda Guerra. Mas lembre-se, Isabela e meus queridos demais que estão aqui, esse ano de 2025, a gente tem os 80 anos da Segunda Guerra Mundial. Beleza? 80 anos da Segunda Guerra Mundial. Então, dá uma olhadinha, dá uma estudadinha, né, sobre Segunda Guerra, sobre FEB, né? E aí, já se prepare, para quem sabe, isso um dia vai cair lá para você, né? E aí, é importante dar uma olhada nessa questão toda, ok? Bom, Filipão, qual dos 3 períodos da Era Vargas mais cai? Filipão, ultimamente a gente tem, né, vamos dizer assim, um equilíbrio. Temos 2 questões sobre a direita e a esquerda, que a gente já resolveu, e temos 2 questões sobre o período do Estado Novo, que a gente já resolveu, tá? Aí tem uma questão sobre o período mais, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? E depois algumas letras A ou letras B, ou até questões inteiras que vão pegar a Era Vargas meio que como um todo.
tá? Então, fosse eu, você, eu estudava esse período que a gente viu aqui, de 34 a 37, tá? Estudava o período constitucional e estudaria também um pouquinho de Estado Novo, beleza? Para garantir, tá bom? Aqui, Luane, seria mais a ideia ali da década de 50, né? A tentativa de participação de brasileiros na Guerra da Coreia, e se o Brasil ia ou não intervir lá nos anos 50, tá? Nunca vi, né, sobre isso na prova do PISM, não. Não que eu me lembro, beleza? República populista. O populismo, Isabela, pode ser cobrado, né, mais no JK, tá? E no golpe de 64, beleza? Lá no João Goulart. E aí, se você for nessa reta final estudar populismo, estuda o João Goulart e o golpe, porque prova do PISM sempre tem, tá bom? Golpe e ditadura, tá? Então, vamos lá, queridos, ó. O Vargas, né? Tinha uma outra coisa aqui da República Velha, aquela coisa toda, né? Passou batido, Camila, desculpa. O termo República Velha, Camila, é um contexto anterior a esse daqui, tá bom? De 1894 a 1930, tá? E aí a gente fala, né? República do café com leite ou república oligárquica, tá? Esse termo República Velha tem muito a ver com Getúlio Vargas. Quem inventou esse termo, inclusive, foi ele próprio, porque ele estava construindo o Estado Novo e tudo que veio atrás era a República Velha, tá? E aí, por essa ideia, né, acaba que esse termo não é muito utilizado, tá? Então, se você quiser ficar alinhada, Isabela, usa República Oligárquica, que é mais atual. Ok? Camila, né? Então, é isso aí. Bom, queridos, vamos mais então aqui, ó. 45, a gente tem uma crise de legitimidade. O que é isso, pessoal? Veja, né? Vou tentar explicar o que seria a crise de legitimidade. Ó, o Vargas, galera, ele era um cara de tendência fascista, né? Não se esqueçam disso. O Vargas adorava aqueles regimes autoritários da Europa, tá? Ele era um cara de tendência fascista. Anotar. Só que tem uma grande contradição na biografia dele, porque ele vai participar da guerra ao lado dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, que lutavam contra esses regimes lá na Europa. Isso que é crise de legitimidade. Quando a guerra acaba, em maio de 45, o Getúlio Vargas está isolado. Por quê? Galera, ditaduras, depois da Segunda Guerra Mundial, elas não pegavam muito bem, não, né? A ideia de um governo autoritário, ditatorial, sobretudo um governo fascista, estava meio velha, estava meio ruim, né? Porque, afinal de contas, a Segunda Guerra Mundial foi, na época, né, era muito falado disso, a guerra para acabar com todas as guerras. A guerra da democracia versus o totalitarismo, da liberdade versus a tirania, né? Então, essas contradições todas vão cair aqui no Brasil, nas costas do GG, nas costas do Getúlio Vargas. E aí o Getúlio Vargas, quando a água bate na bunda, né, a gente sempre tem que pular, e ele começa a tentar pular. Convoca eleições, vai anistiar preso político, né? Vai liberar a criação de novos ou de antigos, a recriação de partidos políticos anteriores. O PCB, por exemplo, estava na ilegalidade, volta. O DN, o PSD, o PTB, são partidos que vão ser criados aqui em 45, 46. Só que a galera meio que estava com medo do Getúlio Vargas dar uma das suas de novo. Porque, galera, ele não era bobo. Ele era aquela raposa. Ele já tinha dado um golpe em 30. Ele já tinha permanecido no poder em 34. Ele já tinha dado um golpe em 37. A galera falou, nós vamos pagar para ver? Não, vamos pagar para ver, não. E aí o que acontece? Ele é retirado do golpe do poder. Foi deposto, tá? Em outubro de 1945. Ele é deposto, se candidata a senador,
e vence, né? Na época podia ser senador por 2 estados, então, se não me falha a memória, ele foi por São Paulo e por Minas Gerais, né? Posso estar equivocado com relação aos estados. Mas ele acaba se candidatando a senador e ele vai voltar à presidência da República daqui a pouco. Veja, vem aqui comigo agora rapidinho. O que é importante para, além disso tudo que eu falei, claro, para você se lembrar bem direto do Getúlio? Primeiro presidente a pautar as leis trabalhistas. Isso aqui já caiu na prova, tá? A política da boa vizinhança e a exportação do estereótipo. Galera, um dos assuntos mais comentados esse ano foi lá aquela relação Brasil-Estados Unidos com as tarifas do Donald Trump. O PISME já cobrou em anos anteriores essa ideia de política externa Brasil-Estados Unidos. Na era Vargas, nós não podemos nos esquecer da política da boa vizinhança, né? Que é responsável pela exportação de um estereótipo, uma imagem generalizada do povo brasileiro. E olha que legal, vamos aqui comigo, ó. Antes da gente falar desse pedacinho aqui, ó, vamos chegar junto aqui, ó. 2023, né? Todo mundo já deve conhecer essa questão. Tem aí, ó, o filmezinho do Walt Disney, né? O Saludo dos Amigos, ou Alô Amigos, e o filme do Carlos Saldanha, o Rio, né? Sobre a política da boa vizinhança e a produção cultural a respeito da América Latina, é correto, nossa, só ficou ruim ali, é correto afirmar que a aproximação cultural entre Brasil e Estados Unidos, no contexto da Segunda Guerra, favoreceu um conjunto de acordo com países do eixo. Não, né, galera? Se ele está do lado dos Estados Unidos, como é que vai se favorecer acordo com países do eixo? Não. A política da boa vizinhança se caracterizou pelas intervenções militares. Não. E já caiu numa prova aberta também. As intervenções militares é uma outra política externa norte-americana, que é a chamada Doutrina Truman, né, lá de 46. O afastamento entre Brasil e Estados Unidos, no contexto da Segunda Guerra Mundial, já corta, porque o Brasil participou da guerra ao lado dos Estados Unidos. Tá? E letra D. Personagens como Pato Donald, Zé Carioca e Carmen Miranda fizeram parte do imaginário cultural a respeito dos países sul-americanos dos anos 40. E algumas de suas características são retomadas em produções fílmicas até o dia de hoje. Olha o Bulldoguinho aqui, ó, com, né, o chapéuzinho da Carmen Miranda, tá? E todo o contexto de uma paisagem tropical, né, do Rio de Janeiro, que aparece tanto aqui quanto aqui, né, no mesmo cartaz. Aí, professor, só caiu essa. Galera, ó, igualzinha, só que lá em 2015, né? A respeito do universo político-cultural dos Estados Unidos da América, é incorreto afirmar que, né? Então, a gente está, lembre-se, procurando a errada. Galera, essa questão está aqui, obviamente, por fins da gente estudar, claro. Mas o PISME tem alguns anos já que não cobra mais o incorreto, ok? Já tem alguns anos. Então, não sei se esse ano vai cair, mas creio que não. Mas já vai fazer algum tempo. Então, ó, letra A. Durante o Estado Novo, as relações entre Brasil e Estados Unidos se estreitaram e Carmen Miranda se tornou o símbolo da política da boa vizinhança. Tá verdadeiro, a gente não marca. Galera, a Carmen Miranda, na época, ela era... Qual que é a diva pop mais famosa aí do mundo hoje em dia, né? Não é a Madonna mais, eu acho, né? A Madonna é da minha época, né? Lady Gaga, Taylor Swift, não sei. A Carmen Miranda, galera, era uma portuguesa, né, radicada no Brasil, e que era, galera, a mulher mais bem paga de Hollywood nos anos 20, 30 e 40, tá? Ela seria aí uma dessas divas pop, né, que a gente tem hoje. Né? Provavelmente, se existia aqueles shows né, na praia de Copacabana, lá igual teve da Lady Gaga esse ano, provavelmente ia ter aquela multidão de gente lá para escutar a Carmen Miranda cantar o tico-tico no fubá dela, tá bom? Então,
ela era o grande símbolo mesmo. Letra B. Walt Disney criou o personagem Zé Carioca quando estava em visita para o Brasil, 41, e ele se torna o estereótipo do malandro brasileiro. Tá bom, corretinho, né? Não vamos marcar isso aqui, não. E letra C. Walt Disney ajudou diversos comunistas a se esconderem do governo americano e ainda financiou parte das organizações comunistas na América. Nossa, o X saiu até torto aqui. Mas, né, é claro que a letra C. Viu, queridos? Durante a Guerra Fria, super-heróis também ajudaram a criar uma imagem positiva dos Estados Unidos, em oposição aos comunistas, Quarteto Fantásticos, né, também, beleza, Capitão América, tá? O cinema funcionou como importante divulgador do American Way of Life, sinônimo de felicidade baseada no consumismo e na abundância, o automóvel, o ícone da sociedade americana, tá bom? Muito bem. Queridos, então, estamos bem, todo mundo junto comigo até aqui, na tudo tranquilidade, né? 100% aí no sabadão, belezinha? Cadê? Fala para mim aí, né? Se tiver alguma dúvida, manda, tá? Não tem como, viu, galera, eu deixar ali um tempão para vocês resolverem, senão a gente não consegue dar conta, mas, né, de qualquer maneira, espero que explicando essas alternativas a gente consiga trazer um pouquinho desse conteúdo para vocês. Bom, o Getúlio, queridos, ele se tornou presidente depois de novo em 51, né? E governa o Brasil até 54. Tinha um jingle dele muito famoso, que era o bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, eu já botei o meu, e tu não vai botar, já enfeitei o meu, e tu vai enfeitar, né? Além da duplicidade de sentido do bota-bota aqui, né? Temos uma música que poderia ser cantada pela Ana Castela hoje. Mas a gente tem aqui, galera, um Getúlio que volta para a presidência da República, tá, galera? Tomando medidas bem nacionalistas, em oposição, tá, galera, ao contexto do Eurico Gaspar Dutra, que foi um presidente mais liberal na economia, tá bom? Então, essas medidas nacionalistas são importantes para a gente entender, né, esse contexto do governo aqui. Então, por exemplo, Banco Nacional do Desenvolvimento, ele criou, né, o que a gente chama hoje de BNDES, ele cria lá em 52 o BNDE, que é o Estado, galera, disponibilizando recursos para a iniciativa privada, né, investir em diversas áreas aí, tá? Depois, nós temos a famosa Petrobras, em 53, tá, galera? Então, em 53, a gente tem a famosa Petrobras. Naquele contexto, né, nós temos um grande embate entre nacionalistas e internacionalistas. Esse embate é um embate meio que de direita e esquerda também, tá? Nacionalista queria a Petrobras 100% do Estado. Internacionalista não queria saber de empresa estatal, queria deixar a exploração do petróleo dentro da iniciativa privada, eram os liberais, tá? Então, a Petrobras é de 53. Lá em 54, o Brasil estava atravessando por uma série de greves, né? E aí, o que rola? O ministro do Trabalho da época era o João Goulart, né? Que vai vir a ser presidente depois, lá nos anos 60. E ele vai anunciar o aumento de 100% do salário mínimo, né? O que enfureceu os opositores do Getúlio Vargas e iniciou toda aquela crise política do ano de 54, né? Aí, meus queridos do Enem, aí, né? O Jô Clay, será que ele acertou essa? Bom, mas caiu na prova do Enem isso aqui, ó. Não sei se vocês estão lembrados, quem fez o Enem aí, né? Se já superaram o trauma, né? Aí lembrado do atentado da rua Toneleiro, né? Lá na prova, ó. Dia 5/4/8, ocorre o atentado da rua Toneleiro, vitimando um oficial da FAB, que era o Rubem Vaz. Esse atentado aqui, queridos, foi um atentado contra um opositor do Getúlio Vargas, que era o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era a grande pedra no sapato do Getúlio Vargas. Vai partir de seguranças do Getúlio uma articulação para tentar matar o Carlos Lacerda. Isso vai dar errado, obviamente, né? O Carlos Lacerda não morre, mas a oposição aumenta tanto, mais tanto, que lá no dia 24 de agosto, né, de 54,
a gente tem toda uma pressão política. O Vargas estava temendo um golpe militar, estava temendo ser deposto novamente do poder, e ele, então, dá um tiro no próprio peito, dia 24 de agosto de 54, tá? Morrendo e não completando o seu mandato, tá, galera? Vários presidentes da República do Brasil não chegaram a completar o mandato. Em vias de golpe, em vias de doença, em vias de deposição e aquela coisa toda, o Vargas é um que se suicida ali em 54, né? Saiu da vida para entrar na história. E aí eu falo com vocês, né? Galera, ó, falo isso com todos os meus alunos aqui, né? E galera que não é meu aluno, tá chegando junto agora aí, vou falar também. Veja, toda cidade, todo estado do Brasil tem uma rua, tem uma praça, tem alguma coisa com o nome do Getúlio, uma estátua, o que for, né? Essa ideia dele ter se matado, tá, galera, trouxe todo um contexto de ambiguidade para a figura dele, né? E esse contexto de ambiguidade é o seguinte, lembra, viu, galera? Ele é um presidente que deu sucessivos golpes de Estado, tá? Que governou o país dentro de uma ditadura extremamente violenta, mas que, ao mesmo tempo, foi responsável pela legislação trabalhista mais avançada do mundo para a época, que era a legislação brasileira. Ao mesmo tempo, ele esteve próximo da população mais pobre, mesmo reprimindo vários tipos de manifestação política. Ao mesmo tempo, ele é o cara que reforma, né? Ele vai dar um golpe de Estado para chegar no poder, mas ele reforma a legislação eleitoral do Brasil, criando instituições, por exemplo, como o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, né? Que fiscaliza as eleições para evitar fraude. Então, essa ambiguidade da figura do Getúlio Vargas galera, uma ambiguidade que já caiu na prova do PISME e que pode, como vocês viram, a gente tem várias reedições de questão e que pode, novamente, cair em uma reedição, em alguma espécie de revisitação aqui. Tá bom? Então, ó, prova do PISME de 2022. A volta do Vargas em 51 foi um caso raro de ditador que retoma legalmente o poder, de certa forma, legitimando retroativamente o governo de exceção. Surpreendia, olha essa frase aqui que boa, hein? Ó, surpreendia que tantas contradições coubessem em uma figura tão pequena. Foi produto da oligarquia rural, responsável pela legislação social mais avançada da sua época, que é a legislação trabalhista, e líder de um Estado filofascista na origem. Esse termo, né, galera, indica para a proximidade de relações políticas entre os regimes autoritários totalitários e o Getúlio, tá? Nada representa suas contradições ou sua esperteza política melhor do que o que se dizia dele durante seu apogeu. O pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? 2. Houve quem dissesse que o varguismo morrera com o golpe de Estado de 64, mas o nacional-desenvolvimentismo e sua estrutura corporativa foram mantidos. Os militares sabiam muito bem que se tratava de uma estrutura vertical controlada. O mais curioso, depois da ditadura, foi a superação por todos os governos depois da transição de algo essencial na tradição varguista, o arco de alianças. Getúlio sempre foi o homem da conciliação, não de enfrentamentos. Suas alianças compreendiam os trabalhadores industriais, a burguesia, a classe média e agrária, só os camponeses ficavam excluídos, né? Lembra a galera que os camponeses não tinham direitos à lei trabalhista. A partir da leitura dos textos, é correto afirmar que, né, o texto 2, ao enfatizar o caráter conciliatório da figura do Vargas, contribui para uma memória do varguismo que apaga o papel de ditador, que é destacado no texto 1, exercido por Getúlio durante o Estado Novo. Dá para marcar isso aqui, galera? O que vocês acham? Seria esse o nosso gabarito, Marcele? Todo mundo concorda com a Marcele? Sim ou não? Mandem para mim aí.
A alcunha de pai do pobre e mãe do rico, expressa no texto 1, corresponde aos processos de reforma agrária. Não, galera, não, nada disso foi feito pelo Vargas. A reforma agrária no Brasil nem é feita atualmente, né, do jeito que deveria ser feito. Letra C. A esperteza política de Vargas, relatada no texto 1, foi capaz de mantê-lo no poder de 30 até 51. Não. Tá falso. Tá, galera? Lembra que ele sai em 45 e volta em 51. Né? Volta eleito em 51 e assume em 52. O golpe de 64, 10 anos após a tentativa de derrubar o Getúlio do poder, finalmente pôs fim ao legado varguista. Não. O texto 2 diz o contrário. Tá? Falsa. E letra E, diferente do que diz no texto 2, os camponeses faziam parte do arco de aliança. Não fazem, tá, galera? Lembra que os camponeses, eles não têm direito às leis trabalhistas, tá? Então, não fazem parte do arco de alianças. Ok? Pessoal, bom, a gente ainda não finalizou, temos aí mais 20 minutinhos, mas estamos bem até aqui na tranquilidade? Todo mundo chegou junto comigo, 100%, tá? Então, beleza. Ó, agora, essa parte da aula, eu vou resolver algumas questões abertas. Mas mesmo que você não faça as questões abertas, fica por aí, tá? Por quê? Porque ajuda você a entender e a revisar melhor esse contexto. Não vai embora, não, fica aí. Vou começar, galera, com a 2022. Veja, naturalmente, essa é uma questão da República Oligárquica, ou da Primeira República, né? Mas na letra B dela, fala assim, ó, indique uma medida adotada no Brasil após o período que tenha contribuído para que as eleições deixassem de ser vistas como eleições de cabresto. O contexto dessa questão, galera, é o contexto da fraude das eleições, tá? Então, na letra A, você iria explicar a fraude das eleições. Eu não vou entrar nesse detalhe para a gente não perder o foco da aula aqui. Mas lembrem-se, o Vargas foi um cara muito ligado à ideia do quê, queridos? Da regulamentação das eleições. Voto secreto, direto, maior de 18 anos e o sufrágio universal, tá? E isso, galera, aqui traz para a gente a resposta da letra B. Que medida foi adotada no Brasil para que as eleições deixassem de ser vistas como voto de cabresto? Lembra que o voto de cabresto ele era possível porque o voto, na época, ele era aberto, né? Como é que funcionava o voto aberto, queridos? Ou você recitava o voto publicamente, que era mais raro, não acontecia em todo lugar do Brasil, ou você assinava uma autêntica, que era chamada. O que era isso? Você tinha lá o papelinho, né? O voto era no papelinho. Você escrevia voto no Rodrigo, né? Vou candidatar ainda um dia. Voto no Rodrigo. Aí você colocava embaixo a sua assinatura. Então, ou seja, todo mundo sabia em quem você tinha votado. Quando você depositava seu voto lá na urninha, né? Quando a galera ia conferir, falava, a Maíra votou no Rodrigo, a Maria Eduarda, essa aqui, a Marcele, não votou. Para essa daqui, nós temos que conversar com ela depois. Então, o quê? O voto era aberto. Para acabar com isso, o Vargas instituiu o quê? O voto secreto. Tá? Cria o Código Eleitoral em 32, né, galera, que vai instituir o voto secreto, os tribunais regionais eleitorais que vão o quê? Controlar e fiscalizar as eleições. Então, mesmo que diretamente ela não esteja falando do Getúlio, toda essa transformação aqui na questão do voto, ela é no contexto do Getúlio. E aí você indicava uma, né? Você poderia colocar, por exemplo, o voto secreto, que era o mais fácil. Aí, quando é indique, lembra, né? Você vai ter que resumir ali ou falar em poucas palavras o que é o voto secreto, obviamente, né? É o contrário do voto aberto, tá? E aí, vamos passar para frente mais uma questãozinha aberta aqui, ó, que dialoga com a Era Vargas. Essa de 2015. Nas mais recentes, a gente chega daqui a pouco. Tem uma musiquinha, tá, galera? Chamada Capitão de Indústria, que é uma música de um cara lá dos anos 70, do Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle, foi cantada pelo Paralamas do Sucesso na década de 90.
Depois, galera que gosta de rock nacional, joga a musiquinha lá no Spotify, né? Não vou cantar ela para vocês hoje, porque, pelo amor de Deus, né? Vocês não merecem isso, deve estar todo mundo com fome, e aí não estão já bem querendo ir embora, né? Mas o que é interessante, galera? Essa questão aqui, ó, ela traz, tá, galera? Aquela questão relacionada à exploração do trabalho, tá? Então, você tem ali vários trechos da música que fala dessa exploração, ó. Eu acordo para trabalhar, eu durmo para trabalhar, eu corro para trabalhar, eu não tenho tempo de ter, tempo livre de ser, de nada ter que fazer, né? Tudo isso, queridos, traz uma ideia de exploração do trabalho. Esse é o ponto. E aí pediu para, na letra A, você falar de estratégia de luta dos trabalhadores para melhoria de condição de trabalho. Então, você poderia falar, né, galera? Sindicato, manifestação, greve, por ali vai, tá? Então, isso é uma questão mais geral. Aí, na letra B, fala do seguinte, ó. 2 conquistas importantes que tenham resultado dessa luta, localizando essas conquistas no tempo. E aí, galera, pô, conquista de trabalhador, lei trabalhista, CLT, jornada de trabalho, salário mínimo, coisas aí que você podia colocar, né? Então, dialogava novamente o quê, galera? Com a Era Vargas. Leis trabalhistas aprovadas durante a Era Vargas. Aqui eu botei de maneira mais geral, né, galera? Mas lembre-se que aqui, ó, lá no gabarito oficial, né, você poderia botar o salário mínimo, né? Você poderia botar jornada de trabalho, você poderia colocar a aposentadoria, né? Enfim, sempre lembrando que isso foi aprovado, né? Veio a público na Era Vargas, tá? Sempre colocando nisso, ok? Então, se você quisesse colocar CLT, por exemplo, Era Vargas e por ali vai, tá? Uma outra, de 2017, essa que vai dialogar diretamente com a questão do trabalho, é essa daqui, ó, né? Leia a letra das canções e, em seguida, responda ao que se pede. Então, nós temos uma canção aqui, galera, do Ataúfo Alves, mineiro lá de Miraí, né? Miraí, cidade legal, tem a estátua do Ataúfo Alves, tem um museu dele lá. O bonde de São Januário. Quem trabalha é quem tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu quem vou trabalhar. Antigamente eu não tinha juízo, mas hoje eu penso melhor no futuro. Graças a Deus sou feliz e vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém que passe bem, tá? E aí, queridos, ó, a nossa letra do bonde de São Januário, ela vai fazer um contraponto, tá, pessoal? Entre a figura do trabalhador e a figura do malandro, né? Então, a boemia não dá camisa para ninguém, é um cara que muda a sua visão pela ideia do trabalho, tá? Depois, a composição do Seu Jorge, ó. Tá na luta, no corre-corre, no dia a dia. Marmita é fria, mas se precisa ir trabalhar. Mas se precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, dentista, frentista, polícia, bombeiro, trabalhador brasileiro. Tem gari por aí que é formado engenheiro, trabalhador brasileiro. Trabalhadores sem dinheiro vai dar um jeito, vai para o serviço, é compromisso. Vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá para nada, desempregado também não dá. É desse jeito que a vida segue sem melhorar. Se vocês aí estão, né, na prova do PISM, no ano passado, galera, caiu algo bem parecido com isso na prova aberta. Só que aí a ideia era da uberização, tinha a música lá do Emicida e do Fiote, né? Então, era algo bem ali nessa mesma seara, tá? Essa versão aqui, ô Giovana, é a alterada, tá? Para quem não está ligado no que a Giovana está falando, galera, o Ataúfo Alves compôs uma primeira letra, né? E essa letra caiu na censura do DIP e ele teve que mudar, né? A primeira letra falava quem trabalha, né? Acho que o refrão falava assim, o bonde de São Januário leva mais um sócio otário, sou eu quem não vou trabalhar. Ele falava da ideia do malandro. Aí o DIP foi lá
e pediu gentilmente para ele, para mudar, né, gentilmente, na época da ditadura do Vargas, né, eu acho que você entendeu, né, e aí ele mudou a lei, tá bom? E aí, queridos, ó, identifique em que contexto histórico cada uma das canções foi produzida. Contexto histórico, galera, tá aqui o ano delas, ó, 40 e 2006. Então, ó, o Bonde de São Januário foi elaborada dentro da ditadura do Estado Novo, quando o discurso oficial era de valorização do trabalho do trabalhador. Alguém tinha me perguntado aqui, a ideia, a Isabela perguntou. Isabela, vai variar muito do comando, tá? Então, deixa eu, né? É uma perspectiva do comando. Para a galera que é aluna do curso, aluno ou aluna do curso do Mago, lá no Instagram do Mago do Pisme, tem um post que a galera da letra, do português, as meninas fizeram ali sobre os comandos da prova do Pisme. Como que você interpreta cada comando, tá, galera? Então, você que é aluno ou que não é aluno, vai lá no Instagram agora, pega, procura ali, não tem 20, 30 dias esse post, não, então deve estar próximo ali do início, tá? Dá uma olhada como que a galera das letras e do português explica a ideia dos comandos, né? Então, a gente tem aqui, na prova de história, comandos como identifique, cite ou explique, tá? Identifique, cite, explique. Então, citar é citar, galera. Então, cite o contexto histórico que cada uma das canções foi produzida. Você colocava aqui, ó, a canção Bonde de São Januário, Estado Novo. A canção Trabalhador, período democrático, governo Lula. Pronto. Isso é citar, sem explicar. Identifique e apresente, tá, galera? Também tem no contexto de história. Imagina assim, que eu estou vendo você pela primeira vez na vida, você tem um amigo muito próximo de você que você queria que ele me conhecesse, né? Você fala assim, ô Rodrigão, esse aqui é o Joaquim, ó, meu amigo, né? Ele estuda comigo na escola. Você me apresentou o Joaquim, eu falo, Joaquim, prazer, Rodrigo, tá? Estuda com ele na escola tal, ótimo. Então, você está vendo que você deu ali poucas informações, mas eu consegui saber quem que é o Joaquim? Isso seria o identifique e o apresente, na minha perspectiva da história. Quando pede para você explicar, aí você vai trazer um texto um pouco mais, né, conceitual, um texto um pouco mais explicativo, mais, né, sólido. Então, vamos voltar para o exemplo do Joaquim. Você fala assim, ó, Rodrigo, esse aqui é o Joaquim, a gente se conhece desde quando nós tínhamos 10 anos, que eu mudei para a rua dele. E aí a gente jogava videogame juntos, a gente batia uma bolinha ali, eu brincava, né? O Joaquim estuda na mesma escola que eu, a gente senta meio que um do lado do outro, a gente fica lá comentando com o professor das aulas de história, tá vendo? Você deu muito mais informações sobre a sua relação com o Joaquim. Então, você explicou para mim de onde o Joaquim apareceu na sua vida, o que o Joaquim fez e tal. Isso seria o explique, que é, galera, uma coisa mais sólida que você tem que colocar. Né? Não sei se ficou claro, mas, né, na prova de história é isso, tá, galera? Cite, identifica, presente, explique. Tá? Então, cite, cita, bora para frente. Identifique e apresente, resumido. Explique, mais sólido. Ficou claro para quem perguntou e para os demais? Né? Belezinha aí, né? Não sei se a galera que perguntou ainda está na aula, tá? Mas bom demais. Queridos, e por fim, né, para a gente já liberar vocês para o almoço, tendo em vista o contexto em que as duas canções foram escritas, compare o sentido de trabalhador apresentado em cada uma das letras, né? Então, o que a gente ia pensar nessa daqui, galera? Uma comparação. Como que a letra do Bonde de São Januário ela fala do trabalhador e como que a letra Trabalhador do Seu Jorge fala do trabalhador. Então, ó, elas abordam questões distintas, tá, galera? Por quê? Lá no Bonde de São Januário, o trabalhador, ele é, tá, galera, construído como uma antítese, uma oposição à figura da boemia, da malandragem. O que era ser boêmio, ser malandro ali, galera? Não era especificamente virar a madrugada na noitada,
ir no boteco. Não era isso. Era estar desocupado, né? Então, a ideia do trabalho na primeira letra aparece de maneira romântica, que é o trabalho que vai o quê, galera? Edificar o homem. Né? Como diz o seu Madruga, não tem trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar, né? O seu Madruga lá do Chaves. E aí, o que acontece? O trabalho é visto dessa forma romântica porque o malandro, o à toa, o desempregado, o desocupado, dentro do regime Vargas, ele era o marginalizado. Quando você vai para o Trabalhador 2006 ali, ó, você vê uma crítica à condição do trabalhador. O salário é baixo, a jornada de trabalho é exaustiva, o patrão reclama, né? E se o cara é desempregado, não é que ele é boêmio, malandro, mas é que ele está dentro de um sistema que oprime ele. Então, olha lá, ó, o salário é pouco, não dá para nada, mas desempregado também não dá. Então, a vida vai seguindo sem melhorar. Então, essa é a ideia. O texto do Bonde de São Januário é um texto romantizado, no texto do Trabalhador é um texto, né, mas que vai dar uma forma mais realista para o drama do trabalhador contemporâneo. Tá bom? Queridos, o que eu tinha para falar com vocês na aula de hoje é isso, né? Eu sei que a maioria de vocês aqui são alunos, aqueles que não são, já devem ter escutado toda a apresentação de todos os professores, tá? Mas só um detalhezinho a mais aqui para vocês, eu sempre gosto de falar, tá? Uma das grandes vantagens dos nossos alunos, então, se você tem aí, né, primo, irmão, parente, que vai fazer o PISM 2 ano que vem, né, é a ideia das projeções. Então, a gente, né, galera, tem aí uma boa, vamos dizer assim, uma boa taxa de acertos. Não é que a gente acerta, galera, é que a gente estuda a prova e traz ali para vocês temas que podem aparecer na prova, né? Dialogando sempre com os temas, por exemplo, aqui na história, tá? Então, ó, por exemplo, lá no PISM 3 do ano passado, 80% da prova de história, tá? Foi falada nas projeções. Beleza? Então, ou seja, por que isso é importante? Por que isso é bacana para quem está fazendo a prova do PISM, galera? Porque a gente sabe que vocês têm um monte de coisa para estudar. Tem ali a física, tem a química, tem a biologia, tem a matemática, tem a filosofia, tem a sociologia, tem um monte de trem. E se dentro de todo esse campo que a gente estuda da história, que é um conteúdo muito complexo, que é um conteúdo muito longo, a gente consegue afunilar para vocês ali, alguns dias antes da prova, isso dá para vocês o quê, galera? Mais acertos, maior assertividade para realizar aquilo que cai mesmo. Então, os alunos aqui, semana que vem, a gente vai começar a projeção. Eles vão ter tempo de ver a projeção, a primeira parte da projeção das matérias, e revisar essa primeira parte antes da prova, tá? E também diminui um pouquinho a ansiedade, galera, que eu sei que pega vocês, pega até eu, que já tenho anos de profissão, quando eu vou fazer uma prova, eu tremo nas pernas ali, então é complicado, tá? E as projeções, galera, é mais legal ver o retorno dos alunos, né? Então, por exemplo, em 2022, eu mais o Thales, a gente acertou até uma imagem que caiu na prova do PISM 2, que era a imagem lá do Destino Manifesto, né, que era uma imagem que tinha uma simbólica do Destino Manifesto. A gente mostrou ela na projeção, no Insight, e no domingo ela estava na prova. Essa projeção foi tipo na quinta-feira, né? Então, muito bacana. E os alunos sempre trazem as suas percepções, galera, pós-prova para a gente fica com o coração quentinho, justamente porque, né, nós temos essa relação e é uma comunidade, de fato, tá, galera? E, né, ao fim e ao cabo, né, galera, a gente sempre, né, tá aqui para ajudar vocês no máximo possível na prova. Quem é aluno sabe disso, a gente está sempre ali de plantão, tentando resolver o máximo de questão possível, o máximo de dúvidas possíveis também, né? E como eu sei que nenhum de vocês aqui vai precisar, né, de fazer cursinho ano que vem de novo, indica para o seu amigo aí, ó, né? Curso Mago, tá, galera? Depois dá uma olhadinha aí no curso do Mago, dá uma olhadinha na nossa proposta, chama o Mateusão lá no Instagram, chama ele lá no WhatsApp, se vocês têm o contato deles, né? E a gente vai
desembolando essa coisa aí, e quem sabe aí o ano que vem, né, eu vou dar uma aula aí para os irmãos de vocês, né, para os amigos de vocês, para vocês, tomara que não, né, porque a gente está aqui para sonhar e a aprovação de vocês vai né, consolidar vocês ao longo desse ano aí. Queridos, muito obrigado, viu, pelo tempo que vocês dispensaram aqui para a minha aula. Eu sei que tempo é muito complicado e é uma das riquezas maiores que a gente tem, tá bom? E vocês dispensarem esse tempo para mim aqui foi, né, muito lisonjeado, tá bom? Fico muito lisonjeado com isso. Um bom almoço, né? Bons aulões aí hoje e amanhã, e a gente se vê, né, em outros momentos, meus alunos semana que vem, aos que não são meus alunos, ou a prova lá na prova do PIS, queridos. Tchau, tchau, e até mais, galerinha. Tchau, tchau. Fiquem bem aí. Até mais.